Os Estados Unidos anunciaram agora, acabou de acontecer, que revogaram o visto da embaixadora do Brasil em Washington, a Maria Luísa Ribeiro Viotti. Segundo o Departamento de Estado, a medida é uma resposta à demora das autoridades brasileiras em conceder aval diplomático para que Daniel Pérez assuma a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. E agora a gente vai receber aqui no estúdio, excepcionalmente, o nosso editor de internacional, Fabrício, que vai explicar tudo pra gente. Fabrício, entra aqui é a sua casa. Tá em casa. Pode entrar, sente-se aqui na cadeira conosco, seja bem-vindo. Muito tudo boa bem? Noite, André. Tudo boa bom? Noite. Bruno, boa noite pra você, boa noite pro Mota também que tá aqui. O que está acontecendo, Fabrício? André, como você destacou, o Brasil ainda não deu o agrément para a chegada do embaixador. Deu o agrément? O que é isso aí? Exatamente. É um acordo preliminar feito entre dois países para que um embaixador vá de um país para o outro. Tá. Então, os Estados Unidos vão indicar um novo embaixador para o Brasil, para atuar em Brasília. Só que para que isso aconteça, na tradição da diplomacia, você precisa ter o agrément, uma palavra francesa que significa acordo com o governo brasileiro. Então, se o governo brasileiro não dá esse agrément, não dá esse aval para a entrada de Daniel Pérez como embaixador, ele não pode vir para o Brasil ainda. E o Brasil ainda não se manifestou sobre a chegada do novo embaixador norte-americano. Expectativa de que isso aconteça só depois das eleições. Resultados: os Estados Unidos, que já estão insatisfeitos com o Brasil há um tempo, tem também insatisfação envolvendo a não concessão do visto para 2 diplomatas americanos, isso há 10 dias aproximadamente, há uma semana, um pouco mais, que segundo o Washington Post viriam para questionar as eleições brasileiras, né? 2 representantes do Departamento de Estado também tiveram visto negado. Então agora, em retaliação, o governo dos Estados Unidos cancelou o visto diplomático da embaixadora brasileira, e se ela não tiver um outro visto, além do visto diplomático, ela precisa deixar os Estados Unidos. Ó, põe pra gente aqui na geral, vamos junto aqui do Fabrício. Vamos lá, eu vou te pedir só para você ir um pouquinho mais para lá, que você tá tapando o Mota. O Mota tá lá, tá? O Mota tá tapado. Pronto, opa, agora ficou bonito, todo mundo aqui na tela. Olha só, me diga uma coisa, a gente tem, isso é mais um capítulo dos confrontos, vamos dizer, Brasil e Estados Unidos. Esse novo capítulo nos coloca em qual novo risco? Olha, não há um risco ainda completo de rompimento das relações diplomáticas. A embaixada vai seguir funcionando normalmente, sem a sua representante principal. Mas aí você tem outros diplomatas que podem atuar nessa mesma função. Agora, não é um bom sinal, né? Países que têm boas relações têm embaixadores atuantes, e agora nesse momento não vai ser o caso. O que o Departamento de Estado dos Estados Unidos está dizendo é o seguinte, que assim que for resolvida a questão do embaixador americano no Brasil, assim que o Brasil der o acordo, o aval para a chegada do embaixador americano aqui, eles vão resolver a situação da nossa embaixadora lá também. Então fica esse momento, agora é quase como um jogo de empurra, né? Agora, isso foi alguma negligência nossa? A gente deixou de fazer o que para que chegasse a esse ponto? Foi uma jogada política do Brasil, há uma insatisfação acontecendo. Pagar para ver. Mais ou menos. Há uma insatisfação com o governo americano também está insatisfeito com o do Brasil, a gente sabe, né? Essa rusga não é de hoje. E aí o Brasil falou, bom, a gente não tem pressa para aceitar um embaixador americano aqui no Brasil, aqui no nosso território. Porque da mesma forma que o Brasil vai agora estar sem embaixadora lá nos Estados Unidos, e a embaixada do Brasil vai continuar funcionando, a dos Estados Unidos também. Eles estão sem embaixador aqui, mas a embaixada, se você for lá em Brasília, ela está de portas abertas para receber quem quer que seja. Então o Brasil pagou para ver quanto tempo que poderia segurar essa indicação. E agora a resposta está aí, o visto da embaixadora brasileira cancelado lá nos Estados Unidos. Muito bem, você tem mais alguma informação bombástica que o nosso público precisa saber sobre esse assunto? O bombástico já foi, mas é curioso, né, André? Porque é uma embaixadora, a Maria Luísa Ribeiro Viotti é uma embaixadora de carreira, ela é uma diplomata de carreira já há bastante tempo, embaixadora nos Estados Unidos desde 2023, antes disso, entre 2013 e 2016, embaixadora na Alemanha, então ela tem uma tradição já na diplomacia brasileira, e esse tipo
de questão, ele não costuma ser muito afetado entre os países, né? Apesar de você ter rusgas aqui e ali, como aconteceu agora entre Brasil e Argentina, né? Os embaixadores foram convocados, o Brasil chama o seu embaixador de Buenos Aires para Brasília para explicar o que está acontecendo por lá, convoca o embaixador argentino em Brasília para prestar explicações, para transmitir a repulsa do governo brasileiro às falas do Javier Milei, mas fica tudo por isso mesmo, não há expulsão de ninguém. Pega mal, né? Pega muito mal, e a gente tem que ficar de olho. Aliás, tem uma coisa que a gente tem feito bem no Brasil, é gerado situações que pegam mal. Exato. Isso aí tá... Veja que previamente a essa decisão agora, nós tivemos há 10 dias atrás, que pouco foi falado, essa dificuldade de 2 americanos conseguirem o visto aqui pela manutenção da narrativa de suposta intervenção nas eleições, que fala da boca para fora e não se comprova. Então, é um resultado de alguma coisa também que precisa ser mencionado. Esse é um tipo de situação, né, Bruno, que assim, é um pouco difícil comprovar que o Departamento de Estado está enviando 2 diplomatas com essa intenção. Tanto que o Departamento de Estado, obviamente, já virou e negou. Eles jamais iriam dizer, se fosse o caso, de fato, que, não, a gente realmente está mandando 2 funcionários para interferir nas eleições. Ninguém é bobo, né? A gente sabe como é que isso funciona. Mas mostra que tem um problema ainda entre os governos, e que isso é uma questão que vai muito além, por exemplo, das tarifas. Não tem nada a ver aqui com tarifas, não tem nada a ver com essa questão econômica. É uma questão agora diplomática também. Maravilha. Fabrício, brigadíssimo pela sua análise, pela sua presença. Boa noite para você. E eu vou jogar aqui pro Mota, porque, Mota, e aí? Isso daí nunca tinha acontecido também aqui no Brasil. Tá descrente ainda? Me desculpe, mas e daí? Negaram o visto da embaixadora. É uma coisa estranha, né? Eu achei que embaixador tivesse um tipo de visto. Eu não sabia que embaixador precisava de visto assim, né? Mas enfim. E daí? Sabe qual vai ser a única consequência disso? Alimentar a narrativa do governo de que ele está lutando pela soberania e que o governo de Donald Trump está tentando interferir no Brasil e o governo federal está resistindo. É isso. Não vi nenhum significado maior para esse gesto. Eu acho que se o governo de Donald Trump quisesse punir o governo brasileiro ou demonstrar força de algum jeito, há inúmeras outras coisas que ele poderia fazer. Segurar um visto do embaixador, eu imagino que nesse momento há bilhões de brasileiros perguntando, e daí? E agora, é bom que a gente diga, né, o Fabrício que estava falando disso, os emissários do governo Trump que tiveram seu visto negado aqui no Brasil, essa história de que isso era para influenciar, questionar o urnas, nunca houve essa versão, não é nem que houve um desmentido dos Estados Unidos, essa versão nunca aconteceu. Eles sempre disseram, o que eles tinham dito é o seguinte, nós vamos conversar sobre a censura no Brasil dos tribunais que impacta no processo eleitoral. Claro, então a preocupação era em relação às eleições, mas indiretamente. Não era nas eleições porque eu quero ver como é que vocês estão fazendo as eleições aí no Brasil. Era, eu quero ver o tipo de censura que vocês estão promovendo e como consequência impacta nas eleições. Até porque eles têm essa preocupação que não é de hoje. A Rumble está processando o Moraes por conta de censura. Nós temos a USAID, que é o chamado aqui o ZAID, né, que enfim também foi, o Mota outro dia lembrou bem desse fato, em 2022 o próprio Biden, né, enfim, supostamente utilizou esse organismo para colaborações, entre aspas, aqui com o governo brasileiro nas eleições. Então, eles têm preocupações em relação a essas questões de censura, até porque a maior parte da censura que é feita dentro do Brasil, sobretudo em épocas de eleições, é feita a partir das redes sociais, são empresas norte-americanas. Saiu uma notícia agora, exatamente agora no Valor e na Reuters, falando, autoridades dizem que revogação do visto da embaixadora brasileira em Washington poderá ser rapidamente revertida caso o Brasil aceite a escolha de Trump para a embaixada em Brasília. É exatamente o que a gente está falando. O que me indigna em relação a tudo isso, não acho que isso vai levar a nenhum problema maior, como o Mota falou, mas imaginemos que a gente caminhasse para um rompimento das relações. Isso
isso tem tudo a ver com esse posicionamento ideológico de um governo de querer bater de frente com o outro. Um eventual rompimento, que de novo não acho que chegaremos a esse ponto, espero que não, isso traria consequências brutais pela posição comercial que os Estados Unidos têm com o Brasil. Então nós estamos falando de mais atos de irresponsabilidades com palavras jogadas ao vento sem sequer ter a preocupação de conseguir comprovar, né? Eu só queria lembrar aqui uma coisa. A imprensa americana ecoou essa história. Uma matéria, eu estava procurando aqui, eu achei, tem uma matéria do Washington Post que dizia literalmente que o Departamento de Estado americano estava planejando mandar uma delegação para Brasília para semear dúvidas sobre a integridade e a justiça do sistema eleitoral do Brasil. O Washington Post deu isso, depois o New York Times ecoou e vários veículos americanos reportaram isso como sendo um fato. Ou seja, foi, né, Mota, uma versão, me parece, da imprensa, né? É engraçado isso, quer dizer, o governo tem uma versão oficial, ele publica a versão oficial e a imprensa interpreta essa versão oficial a seu bel prazer e toca adiante. Me parece que foi esse o fenômeno, né? Pô, não dá para ler a nota oficial do próprio Estado americano para saber o que eles estão querendo realmente fazer aqui. E aí a gente vê quem que acaba influenciando mesmo, né? Onde que está a grande influência? A influência está nos emissários que vêm para cá ou nas pessoas que constroem uma narrativa a partir dos emissários que vêm para cá. E o absurdo da situação, né? É que nem você anuncia, o governo dos Estados Unidos anunciar que está mandando agentes secretos para o Brasil para fazer uma operação clandestina, né? Se realmente o governo americano tivesse a intenção de agir com más intenções de alguma forma, a última coisa que ele ia fazer ia ser mandar uma delegação oficial pedindo visto, né? Mais uma historinha que não faz sentido nenhum.